TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Após a realização no último fim de semana, o ID Rio 2024 é confirmado para 2025 em Petrópolis. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis expandiu o serviço de certificação digital para o distrito de Itaipava. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE, determinou que a Prefeitura de Petrópolis normalize a publicação do Diário Oficial. E Cláudio Castro defende a ação integrada de inteligência entre os estados do Sul e Sudeste para o combate ao crime. E a Secretaria de Estado de Saúde levou ações do Dia D de combate à dengue a regiões da Lagoa, Niterói e também no interior do estado. O diálogo com o objetivo de levar informação para o interior do estado na hora do almoço. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo pela TV Correio da Manhã. Nas nossas plataformas digitais você também tem acesso à nossa programação e no nosso site tvc16.com. A gente começa a edição de hoje com um alerta para a população petropolitana, então fique atento. A Águas do Imperador informou que o abastecimento de água então vai ser interrompido na próxima quarta-feira, dia 6 de março, em todo o Carangola, de 9 da manhã até as 3 horas da tarde, por conta de uma etapa complementar da interligação que está sendo realizada na rede geral do bairro. A previsão é que o abastecimento seja normalizado entre a tarde e a noite do mesmo dia. Então você já sabe, morador aí da localidade do Carangola, que pega toda a região, na próxima quarta-feira, de 9 da manhã até as 3 horas da tarde, o abastecimento vai ser interrompido. Já na próxima terça-feira, você já aproveita, economiza a água, se possível, né? Deixa algumas etapas ali, como por exemplo, às vezes lavar um cobertor, né? A gente sabe que esse período do calor é importante para fazer esse tipo de atividade, mas como nessa quarta-feira vai ter esse abastecimento interrompido, evite aí o consumo exagerado de água para não correr o risco de desabastecimento. Mudando de assunto, a gente sempre comentou isso aqui no Correio Petropolitano Debate e, de fato, agora a Prefeitura vai ter que responder a seguinte questão. Após uma denúncia da vereadora Júlia Beatriz ao Tribunal de Contas do Estado, o TCE, o órgão determinou então que a Prefeitura de Petrópolis regularize a publicação do Diário Oficial em até 15 dias. Além disso, além dessa regularização das publicações, o prefeito Rubens Bom Tempo vai ter então que explicar o motivo dos atrasos frequentes nas publicações. Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o município de Petrópolis tem apresentado atraso na regularização dos portais eletrônicos oficiais desde o ano de 2022. Assinada pelo conselheiro José Maurício de Lima Nolasco, a decisão também enfatizou que a não publicação dos diários tem sido recorrente. E aí adivinha, você que está nos acompanhando nesse momento, o TCE determina que a Prefeitura de Petrópolis faça a regularização dessas publicações. Nessa segunda-feira, a equipe do Correio Petropolitano Debate entrou no portal então de transparência da Prefeitura e no Diário Oficial do município. E a publicação permanece atrasada. A última publicação é referente à quarta-feira da semana passada, dia 28 de fevereiro. A nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis sobre a decisão do TCE, mas não obtivemos retorno até o início do Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Para você ver, né? A gente sempre comentou aqui no Correio Petropolitano Debate que a Prefeitura atrasava a publicação do Diário Oficial a ponto de chegar a uma semana aí de intervalo entre a publicação e o dia realmente em que estávamos, como já aconteceu inclusive no mês de fevereiro. Agora o TCE então determinou que a Prefeitura regularize essas publicações e explique também o motivo pelo qual
dessa não publicação nos dias adequados. A nossa equipe, claro que vai continuar acompanhando não só a publicação regular do Diário Oficial, mas também dessa resposta que o município vai ter que dar então ao Tribunal de Contas do Estado. Lembrando, eles têm 15 dias aí para fazer essa regularização. A decisão é da semana passada, a gente vai acompanhar então o decorrer desses 15 dias para saber se a Prefeitura vai cumprir ou não com essa decisão do TCE. Situação difícil, né? O que era para ser mais do que obrigatoriedade da Prefeitura de Petrópolis, mais uma vez aí sendo questionada por órgãos do Estado, enfim, pela Justiça, por conta então de não cumprimento do dever, o que é o mínimo, né? Bom, chegou o momento de saber sobre o Correio Político. Vamos então ao Correio Político dessa segunda-feira. Quem vai falar com a gente ao vivo é a nossa repórter, a Leandra Lima. Ela vai trazer informações para a gente sobre um projeto de lei importante e que envolve principalmente as mulheres. Leandra, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Afinal, qual que é o projeto de lei? Oi, Richard, boa tarde para vocês de casa. É um assunto pertinente para as mulheres. Logo na semana, do Dia Internacional das Mulheres, a Câmara aprovou o projeto de lei da vereadora Gilda Beatriz, que dispõe sobre a conscientização da lei do minuto seguinte, que fala sobre os atendimentos médicos que mulheres vítimas de violência sexual podem acessar no SUS, por aí. O projeto diz que esses cartazes vai ficar em equipamentos públicos, como escolas, unidades de saúde, transportes públicos, para conscientizar essas mulheres sobre os direitos que elas têm. A lei segue para a sanção do Executivo. Bom, lembrando então, para você que está nos acompanhando, inclusive a Leandra está aqui com a gente também para falar sobre esse tema, a partir do momento que esse texto ele vai para a Prefeitura, ele pode ser então aprovado, sancionado ou então vetado. Nesse caso ele seja vetado, ele volta para a Câmara e a Câmara vota então esse veto. E aí ele pode, da seguinte forma, havendo a derrubada do veto, esse texto então ele é promulgado e aí entra em vigor de qualquer forma, inclusive a Prefeitura tendo que publicar também no Diário Oficial, que a gente já tem acompanhado, tem atraso. Mas, Leandra, tema importante até mesmo para a população petropolitana, principalmente para as mulheres nesses casos de violência, né? Sim, importantíssimo, Porque em Petrópolis também tem casos de violência sexual, vem aumentando em 2023, a gente vem acompanhando também. E é um importante passo para as mulheres saberem que elas podem ir nas unidades de saúde logo após o ocorrido e ser atendidas sem preconceito, sem nenhum preconceito realmente e sem julgamentos. Tá certo, Leandra. Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você, uma ótima semana. Obrigada para você também. Vale lembrar, inclusive, além desses atendimentos, como existe agora a lei que vai então orientar essas mulheres, esses recados vão ficar ali em locais públicos. Além disso, é importante que a mulher, nesse momento, faça também o boletim de ocorrência. Vale lembrar, é ponto crucial para a investigação e também para que o acusado ou suspeito, no caso o suspeito, ele seja detido e, se necessário, vá preso e detido. Mudando de assunto, pioneira na emissão de certificados digitais no município, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, a CDL, ampliou para os distritos a oferta do serviço de autenticação digital. A meta é atender empresários com mais praticidade e economia de deslocamento até a sede da entidade, que fica aqui no Centro Histórico. O posto avançado da CDL fica na sala 211 do Itaipava Shopping, na Estrada União Indústria número 10.341. O atendimento é personalizado e deve ser marcado com antecedência pelos seguintes telefones, DDD 24, todos eles, ok? 99299 1592. Vou repetir para você o primeiro número, 99299 1592. Ou então, pelo DDD 24, também 98863 3633. 98863 3633. Vale lembrar para você que está nos acompanhando que os dois telefones ele tem a função de WhatsApp, então você consegue também mandar mensagem.
Os certificados eletrônicos emitidos pela CDL Petrópolis têm validade jurídica e essa inovação propicia não apenas economia de tempo e recursos, mas também facilita o acesso a uma variedade de serviços online cruciais para as empresas. Nesse posto avançado em Itaipava serão feitos os atendimentos presenciais para a emissão dos tipos A1 e A3, mas todas as empresas e profissionais liberais dos distritos também podem ser atendidos por videoconferência para a emissão do certificado tipo A1. Além disso, obter certificação digital pela CDL Petrópolis oferece algumas vantagens, como, por exemplo, validade jurídica, como economia de recursos e a desburocratização, eliminando ali a necessidade de reconhecimento de firma em cartório. O certificado digital garante acesso facilitando a sites governamentais, como da Receita Federal, Caixa Econômica e juntas comerciais, assim como a serviços online essenciais, incluindo consulta de imposto de renda, assinatura de contratos digitais, e-social, SPID, Sixcomex e ECAC, entre outros atendimentos. Falando agora um pouco sobre o evento realizado no último fim de semana, o ID Rio 2024 apresentou palestras e desfiles de moda em Petrópolis. E pela primeira vez o evento, que tem o objetivo de levar a economia criativa para os empresários, foi realizado fora da capital fluminense e já confirmado para 2025. Em Petrópolis vai acontecer, viu? Ano que vem, com muita cor e inovação. No entanto, a data sobre a realização do evento no ano que vem ainda não foi definida. Nesse evento que aconteceu nesse fim de semana, que foi realizado então entre a última sexta-feira e também o último domingo, ele aconteceu no Teatro Imperial, no centro da cidade, com o tema Multiversos Sustentáveis. E essa, como a gente comentou, é a primeira vez que o evento é realizado fora da capital. Já no domingo ocorreu ali o desfile, que contou com 25 marcas da Rua Teresa e que é considerado até hoje um dos maiores polos de moda a céu aberto do país. Denise Fiorini, inclusive, que é a presidente da Associação da Rua Teresa Arte, explicou que o ID Rio 2024 foi um marco para a cidade. Além do desfile, a programação também contou com uma feira gastronômica. Vale lembrar para você que está nos acompanhando que o estado do Rio de Janeiro tem destaque no setor da moda. São mais de 195 mil postos de trabalho e cerca de 26.700 empresas. A programação do ID Rio permanece durante ainda o mês de março em Niterói e também na capital fluminense. A gente conversou com o Cláudio Oliveira, que foi o organizador geral do evento, e a gente acompanha a fala dele nesse momento sobre a realização do ID Rio 2024 em Petrópolis e também sobre o impacto desse evento para os empresários. Quando a Enel me chamou para fazer esse projeto, eu não chamei de projeto, chamei de um movimento. Esse movimento eu já venho fazendo há muito tempo pelo país, durante 25 anos eu faço um projeto autoral em Fortaleza. Diante disso, eu vi que o comércio tinha suas dificuldades, mas por sua vez não era a minha praia. Mas a minha praia era continuar fazendo com que o processo criativo dos pequenos empreendedores, essa indústria criativa que tanto cresce, que sustenta realmente o país, não são as grandes indústrias, são essas pequenas indústrias, precisavam de informação, de qualificação, de um retorno verdadeiro dos grandes players que fazem esse trabalho de palestras, workshops, etc. Eles têm essa necessidade de informação. Então eu puxei isso para esses grandes centros que têm essa grande quantidade de mercado criativo. Petrópolis, Cabo Frio com a Rua dos Biquínis, Niterói com uma pegada mais autoral, né? Então a gente começou a fazer isso pontuado mesmo, né? E ano que vem a gente volta para Petrópolis, sim, já está fechado já. Pode deixar todo mundo sabendo que a gente vem com vontade ano que vem. Espero que todo mundo juntem-se a nós e ajudem, porque nosso foco e nossa missão mesmo, assim como eu chamo, é fortalecer a Rua Teresa, para que a gente possa voltar àquilo. Eu lembro quando eu tinha poucos anos, que eu vinha comprar moda aqui. E quando eu cheguei, que eu vi as condições, e achei necessário ter um apoio grandioso. E fui buscar ele, e só agradeço a Enel por ter feito isso com nós, ter confiado nesse movimento que a gente está fazendo pela moda. A programação de qualificação que começa hoje é absurda, né? Infelizmente são só 2 dias o evento. Mas hoje quem está aqui vai saborear
de uma história, de um case de sucesso da MSG, da Manuela, né? Além de uma palestra de visual merchandising, que é o que eles precisam, melhorar suas vitrines, ter um bom atendimento, né? Ter conhecimento. Né? E finalizando com o Senai C-Ticket, que é a maior, como eu posso dizer, o Inova Moda Digital é a maior plataforma digital do país, para que eles entendam realmente como se posicionar durante esse movimento digital que acontece no mundo inteiro. Aí é outra coisa que eu amei fazer. Juntei 25 marcas da Associação da Arte, né? Com o apoio da Denise Fiorini, foi maravilhosa comigo. Então, e a gente conseguiu fazer um styling realmente verdadeiro. Agradeço a Petrópolis por ser uma serra e desculpa, tá faltando a palavra, me prestigiar com grandes marcas que tenham produtos de inverno e vai ser uma grande surpresa. É melhor todo mundo, quem conseguir ver, vai entender o que eu vim fazer aqui. Às vezes as pessoas acham que eu falo o nome Enel por ser o patrocinador. Não, eu falo o nome Enel por me possibilitar criar esse movimento. Porque eles sabem das mesmas coisas que você acabou de falar, eles veem a situação, eles querem que os empreendedores tenham condições. Isso é sustentabilidade, é querer que eles tenham sustento para poder continuar no mercado de trabalho. Eu acho que a gente vai fazer uma diferença bem grande e espero que ano que vem a gente possa melhorar e começar um novo momento para a Rua Tereza. A gente acompanhando a fala então do Cláudio, conversou com a nossa equipe, inclusive, agradeço até a atenção em explicar-lhe um pouquinho para a gente sobre. E também a gente conversou com a Denise Fiorini, que é a presidente da arte então, da Associação da Rua Tereza, e que falou também um pouquinho sobre a realização do evento em Petrópolis, sobre o impacto que ele tem para os empresários e comerciantes da Rua Tereza e, claro, sobre a edição de 2025. Olha, um impacto maravilhoso, lembrando que é o primeiro ID Rio longe da capital, né? Então Petrópolis foi escolhido até por termos uma associação unida, né, com empresários, então Petrópolis foi escolhido, Cláudio escolheu Petrópolis por causa disso. E é muito importante, sabe, movimentar a cidade, movimentar a Rua Tereza, porque vocês sabem muito bem, a Rua Tereza está bem, a cidade vai bem, todo mundo vende mais carro, para restaurante, então a Rua Tereza é o vulcão dessa cidade, né? Então a gente está muito feliz com essa vinda para cá. Sim, nós estamos com um astral super bacana, foram 25 empresas, ele misturou tudo, não tem a minha loja, a loja do outro, é a loja de todo mundo, não tem um look só de uma loja. Então é muito bacana essa visão do Cláudio para mostrar o seguinte, a Rua Tereza tem muita coisa bacana, um preço bom. E outra coisa, é produto de Petrópolis. Nós empregamos petropolitano, nós giramos a renda aqui. Então, o que adianta você comprar de site chinês, dessas grandes fusões de marcas? Vamos prestigiar Petrópolis, vamos prestigiar a Rua Tereza, que aí circula aqui, né? E a mulher, por ser o mês das mulheres, quase 99% das pessoas que trabalham na rua são mulheres e arrimos de família. Então, é importantíssimo esse evento. E acabei de conversar com o Thiago Brito, que é da Enel, porque esse evento veio através da Enel e do governo do estado, com apoio da Prefeitura de Petrópolis, que vamos ter ano que vem. Então... Aí a gente acompanhando a fala também da Denise em relação ao ID Rio 2024, já confirmando então mais uma edição do evento aqui em Petrópolis para 2025. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco. Não saia daí, é 2 minutinhos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta, e chegou aquele momento de saber como que fica o tempo e a temperatura para o início da semana. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é o nosso repórter, o Eric Portela, já está a postos para conversar com a nossa equipe e trazer então atualizações sobre a previsão do tempo para essa semana. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Afinal, a gente, como você comentou, a previsão não era de chuva para esse domingo, ela se confirmou, mas como que fica o cenário para esse início da semana, Eric? Boa tarde, Richard, boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, hoje eu não trago nenhum alerta de chuva para vocês, mas a previsão do tempo para terça-feira é sim de chuva para todas as nossas cidades de cobertura. Só que antes, eu trouxe uma atualização do clima aqui em Petrópolis nesta segunda-feira. Não há previsão de chuva para hoje e o dia será de sol com poucas nuvens no céu. A temperatura continua subindo, podendo chegar à máxima de 31 graus. Então, hoje, os petropolitanos não precisam se preocupar com chuva. Mas agora, vamos à previsão do tempo para terça-feira, dia 5 de março. E vocês já podem ver aqui no nosso telão que há sim probabilidade de chuva para amanhã, né, em todas as nossas cidades de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, o dia será de sol com muitas nuvens no céu e probabilidade de chuva durante a tarde e a noite. A intensidade do vento na região deve ser fraca e os termômetros vão marcar mínima de 16 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis também há possibilidade de chuva isolada para o município, com mais intensidade no período da noite. Mesmo com a chuva, a temperatura deve se manter alta, variando entre mínima de 17 e máxima de 31 graus. A temperatura
em Petrópolis passa por ligeira elevação, ainda assim, como vocês podem ver aqui no nosso telão, a possibilidade de chuva para o município. A intensidade dos ventos deve ser fraca e o dia será de muitas nuvens no céu. Os termômetros vão marcar mínima de 18 e máxima de 33 graus. Em Paraíba do Sul, a segunda-feira será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva durante a tarde e a noite. Pela manhã, não chove, também há possibilidade de trovoadas isoladas durante a noite, mas a temperatura não deve cair, marcando mínima de 20 e máxima de 34 graus. Em Pati do Alferes, apesar da previsão ser de chuva, a temperatura se mantém alta, marcando mínima de 19 e máxima de 36 graus. Pela manhã, não chove e a intensidade dos ventos no município será fraca. E para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol entre nuvens, também possibilidade de chuva isolada durante a tarde e noite e elevação na temperatura, que deve variar entre mínima de 21 e máxima de 35 graus. Richard, mesmo com a chuva, a temperatura de todos os municípios citados aqui na previsão se mantém alta. Como a gente sabe, a mudança brusca de clima durante o dia pode nos ocasionar alguns problemas à saúde, então é importante redobrar os cuidados nesse momento. Se for sair de casa, não esquece o casaco e o guarda-chuva e, lógico, evite sair em momentos de chuva forte, que a gente sabe também que é característica dessa época do ano. Tá certo, Eric. Informação dada com precisão e a gente volta amanhã então com as informações sobre a previsão do tempo para quarta-feira. Tudo ao vivo aqui no Correio Petropolitano Debate. Obrigado pelas informações, uma ótima semana e um bom trabalho para você. Eu que agradeço, Richard. Até amanhã. Eric Portela conversando com a gente ao vivo, trazendo as atualizações em relação à previsão do tempo. E como ele bem comentou, é importante se hidratar bem também durante esse período. A gente sabe aí, né, da preocupação, por exemplo, com a dengue. É sempre importante ressaltar, né, a hidratação é fundamental para o tratamento durante esse período. Então não deixe, você que está nos acompanhando, de cuidar da saúde, de tomar aí, né, os seus devidos cuidados também com a pele, principalmente usando a utilização ainda do protetor solar, principalmente na região do rosto. Se você usa muita blusa de manga curta, né, como a gente comenta, protetor solar também na região do braço e assim por diante. Se você vai para alguma praia ou algo do tipo, mais ainda se faz necessária a utilização. E lembrando, o fator, né, do seu protetor solar, ele não indica a potência na qual ele tem, mas sim o período pelo qual ele protege. Então, se você tem um fator 30, ele protege por 30 minutos. Você precisa reaplicar esse produto logo em seguida, 60, 70 e assim por diante. Hidratação também fundamental, como a gente comentou, nesse período. Além disso, a gente traz outras informações para você que está nos acompanhando aqui no Correio Petropolitano Debate, porque um balanço que foi divulgado pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, apontou que 75% das córneas transplantadas no estado do Rio de Janeiro ao longo de 2023 foram provenientes do banco de olhos. Os dados também mostram que ao longo do ano passado foram captados mais de 560 globos oculares, e trata-se de um recorde desde a inauguração do banco em 2013. Em todo o estado do Rio de Janeiro, cerca de 4.200 pessoas aguardam por esse tipo de transplante, segundo o INTO. Uma parceria foi firmada com a Central Estadual de Transplantes e com o Instituto de Treinamento em Cadáveres Frescos, o ITC Rio, que tem o objetivo aí de oferecer então treinamento para a captação da córnea e que deve contribuir para ampliar o número de cirurgias e reduzir o tempo de espera. A capacitação vai desde a retirada total do globo ocular até a fase final do transporte, incluindo ainda cuidados de conservação. Segundo dados do Instituto, desde 2021, cerca de 50 profissionais, entre médicos e enfermeiros de várias unidades de saúde, já foram habilitados para realizar o procedimento. A doação da córnea, assim como de qualquer órgão, deve ser autorizada pela família daquela pessoa que faleceu. Segundo o INTO, a retirada do globo ocular é a segunda de um processo de reconstrução, de forma que o corpo é entregue aos parentes sem nenhuma deformação, para que o sepultamento possa ocorrer normalmente.
A equipe Tucanos da Firjan Senai SESI de Nova Friburgo foi premiada no maior festival de robótica do país. Mais de 4.000 pessoas acompanharam as atividades do Festival SESI de Educação, que foi realizado no pavilhão de exposições do Parque da Cidade, em Brasília, e que foi organizado pelo Serviço Social da Indústria, o SESI. O maior torneio de robótica do país foi realizado entre os dias 28 de fevereiro e também no último sábado, dia 2 de março, e contou com a participação de cerca de 2.000 competidores de escolas públicas e privadas de 20 estados brasileiros. A gente vai acompanhar um pouquinho sobre o projeto. Um dos alunos do Firjan que subiu ao pódio comenta sobre o projeto deles e depois a gente complementa a informação para você. Essa guitarra vai ser a que vai controlar, né, os mecanismos do robô. A gente tem esses 5 botões aqui que servem para a gente pegar os objetos de jogo e lançar eles também. E esse outro lado aqui, a gente tem os botões para que ele consiga se equilibrar na corrente. Aqui a gente também tem, né, um botão que a gente consegue pegar e captar os objetos e lançar de forma bem intuitiva e bem prática com a galera durante a arena. Bom, a gente teve essa ideia da guitarra, além, né, dos integrantes da equipe serem músicos, então eles tinham uma facilidade maior com o controle. A gente também tem uma guitarra, tudo a ver com aquela temporada. A temporada, ela remete a essa questão da arte, a questão da música. Então a guitarra trouxe isso também, a gente consegue defender o nosso ponto de vista da temporada com a guitarra. A gente acompanhando então a fala dele, vamos acompanhar também a equipe subindo ao pódio. Tem imagens para mostrar para você também a equipe comemorando essa, então, né, essa competição realizada aí com mais de 2.000, né, 2.000 competidores, como a gente comentou. Parabéns aí ao grupo jovens, né? Importante, é muito bom a gente ver jovens, estudantes mostrando aí como a juventude pode ser fundamental e também positiva para a nossa sociedade, seja por meio de um torneio como esse, né, de robótica, mas em tantas outras áreas. Mudando de assunto, combate ao crime e avanços nas pautas econômicas e ambiental foram definidos pelo governador Cláudio Castro na última sexta-feira durante o 10º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD, que foi realizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em reuniões ao longo do dia, o governador propôs e destacou sugestões feitas pelos governadores e secretários dos estados que compõem o consórcio, como a criação de um gabinete integrado de inteligência de segurança pública, o GISO, fortalecendo a atuação das forças policiais dos 7 entes e alterações da legislação. Além disso, Castro ressaltou o papel do COSUD para o desenvolvimento de políticas públicas regionais, contribuindo também para todo o país, e pontuou que a cooperação dos governos do Sul e do Sudeste na área de segurança é um grande passo para enfrentar e asfixiar o crime organizado. A gente citou a questão da dengue, que logo após a previsão, o Dia D de combate à dengue foi marcado por uma série de atividades na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro, no último sábado, para mobilizar a população a eliminar todos os pontos de água parada em casa e nos locais de trabalho e de convivência. A Secretaria de Estado de Saúde deu aulas para a formação de brigadas anti-dengue, palestras sobre a doença e observação de mosquitos em diferentes fases no microscópio, além de orientar a população sobre a importância de eliminar possíveis focos. As equipes da Secretaria também distribuíram panfletos com um checklist, ou seja, ali, né, o passo a passo de limpeza dos possíveis criadouros, e oferecer atividades para as crianças que eram chamadas a eliminar o personagem mosquitão. A gente vai acompanhar a fala da secretária de Saúde, a Cláudia, que também esteve presente durante essa ação e fala sobre esse combate à dengue no estado do Rio de Janeiro, que a gente lembra, segue também em estado de emergência por conta, né, dessa situação da dengue, do aumento de casos nesse ano de 2024. Então estamos aqui hoje no Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no dia D de mobilização da dengue. A gente sabe que 80% dos focos dos mosquitos estão dentro das residências. Então estamos aqui para mobilizar a população que olhem a possíveis focos, possíveis criadores nas suas residências e vamos lá juntos contra a dengue, todos nós. Dia D, Rio de Janeiro.
Exatamente, acho que esse grande dia D nacional, acho que alguns estados já fizeram antes, a gente vem fazendo mobilizações já desde palestras, treinamentos, muita coisa, mas acho que o grande dia D nacional, ele chama a atenção do Brasil todo num dia só, eu acho que é muito importante. A ministra Nízia esteve conosco no CONAS e ela falou dessa mobilização muito rapidamente, eu digo assim, em tempo para se organizar, mas o Brasil inteiro está mobilizado. Eu acho que uma conscientização não só da parte também de ação nossa, mas da população, do quanto ainda temos tempo de olhar se a gente tem algum criador, um possível foco, que a gente possa organizar, porque o mosquito cresce muito rápido e ele cresce mais rápido do que esse período que a gente ainda pode ter casos. A mobilização acontecerá aqui hoje para um lugar central, que a gente conseguiu mobilizar as pessoas nossas da secretaria aí para poder panfletar a limpeza dos seus focos, poder panfletar a conscientização e também há uma equipe rodando alguns postos que estão com vacinação em municípios que receberam a vacina. Realmente a procura não está como acho que desejado, mas a gente está incentivando que as pessoas tenham consciência de que uma vacina testada, uma vacina já testada na idade que foi liberada, porque a dose é pequena, o impacto ainda não será para agora, mas temos que introduzir nas pessoas a certeza de que vacina sempre salvam vidas e a ciência fala mais alto. A gente tem já uma ação da nossa... controle de vetor é uma área que a gente tem permanente dentro da vigilância. Eles fazem ações o ano todo, esse monitoramento do vetor. Mas nessa fase a gente tem um equipamento que a gente sempre coloca nas nossas ações, porque ele chama muita atenção e mostra a evolução do mosquito, o microscópio. Temos hoje também uma bancada que é da aspiração que a gente fez durante esse ano para mobilizar e avaliar o mosquito com o sentido de vetor, de como ele estava em introdução do subtipo. A gente vai ter panfletagem desse checklist para pessoas fazerem cada suas limpezas. A gente vai ter palestra em relação aqui também à dengue. E a gente mobilizar a população, esse é o foco nosso de hoje. Até fim de abril, até comecinho de maio, que seria a fase normal, março e abril. Mas a gente já viu que algumas regiões, como a região que começou lá, Itatiaia, Resende, depois temos 3 semanas de início de queda. Então a gente está já acompanhando para comprovar se a gente já está começando realmente uma antecipação da onda e já começar a cair em algumas regiões, ou se vai ter algum repique que vai só acompanhando melhor para a gente poder ver. Mas é uma esperança que a gente tem uma região já começando a diminuir casos. A gente acompanhando a fala então da secretária de Estado de Saúde em relação aí a esse dia D da dengue que foi realizado, né, em algumas localidades aqui do Rio de Janeiro e alguns municípios. Vale lembrar, inclusive, Petrópolis também já teve na semana passada o dia D de dengue e a gente sempre comenta aqui para você os cuidados que são necessários aí para evitar a proliferação do mosquito. A transmissão, a gente lembra, é sempre pela picada do mosquito Aedes aegypti. Então não existe aquele risco de contaminação oral, né? Ou por contato, por exemplo, com uma pessoa que esteja infectada. Mas para isso é preciso cuidar ali daqueles ambientes que podem ser ali um local para a proliferação. Então os vasos de planta, como a gente sempre comenta, cheios de terra até a borda para evitar o acúmulo de água, caixas d'água bem vedadas, as piscinas também vedadas da forma adequada, limpas também, assim como evitar o acúmulo de água, né, nos terrenos, dentro dos quintais, nas varandas e assim por diante. São ações simples, rápidas, mas que fazem uma grande diferença para eliminar aí os focos de proliferação do mosquito. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, não saia daí, é já já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além: o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Um levantamento feito por pesquisadores de mestrado profissional em Ciências do Meio Ambiente da Universidade Veiga de Almeida mostra que, em um intervalo de 12 anos, a geração de resíduos sólidos urbanos no estado do Rio de Janeiro teve um incremento de 363 toneladas por dia. O volume adicional produzido representa mais de 2,6 estádios do Maracanã preenchidos de lixo do chão ao topo anualmente. Para falar sobre essa pesquisa, nós vamos conversar com o professor Carlos Eduardo Canejo, que fez parte desse levantamento. Ele vai aparecer aqui no nosso telão também para conversar com a gente ao vivo sobre essa pesquisa. Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando um pouco mais sobre essa pesquisa. Maravilha. Professor, já logo de início, a minha primeira pergunta é a seguinte: o porquê desse levantamento, quando foi, então, que decidiram tomar essa iniciativa para fazer a coleta desses dados? Então, isso parte a partir da preocupação que nós, enquanto pesquisadores, temos de utilizar os dados do censo de 2010 com base no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro. A situação demográfica do Estado se modificou ao longo desse tempo, só que os dados oficiais ainda estão remontando o censo de 2010. A partir disso, nós aproveitamos a publicação do censo de 2022 e atualizamos, a partir da demografia de cada município, a geração de resíduos de cada um deles. E com isso a gente conseguiu ver quais foram os municípios que tiveram um incremento na geração de resíduos e quais os municípios tiveram um decrescimento na geração de resíduos. Isso foi extremamente importante para que a gente pudesse mapear novas tendências de gestão no estado do Rio de Janeiro. Perfeitamente. Agora, professor, quais foram então os municípios, relacionados então a esse levantamento que apresentaram esse incremento?
Então, é uma listagem extensa de municípios, inclusive o estudo ele apontou algo que foi interessante, a região metropolitana do Rio de Janeiro como um todo, que no censo de 2010 ela tinha como resultado a concentração de 84% dos resíduos gerados no estado do Rio de Janeiro, teve um decréscimo para 81% dos resíduos gerados no estado do Rio de Janeiro. Então, percebemos uma tendência na região metropolitana que vai de encontro à tendência de todo o estado. O que a gente percebe é que há uma demografia em movimento, e isso é muito interessante para esse estudo. A região metropolitana, a partir dessa redução, caracteriza também uma redução de população e, consequentemente, a gente viu municípios como, por exemplo, Maricá, que tiveram um crescimento significativo na sua população e, consequentemente, na geração de resíduos sólidos urbanos. E esse é o ponto de partida para que se possa planejar novas políticas públicas para o gerenciamento desses resíduos sólidos urbanos gerados diariamente. Agora, professor, a gente vê ainda que, apesar, por exemplo, desse descrescimento em relação à região metropolitana, as outras regiões apresentaram aí um aumento. Quando a gente traz aqui esses dados relacionados ao levantamento que mostra aí que seria 2,6 Maracanãs, né, o estádio cheio até o teto anualmente, ainda é um número muito preocupante, né? Sem dúvida nenhuma, porque a gente pode enxergar esse resultado sobre 3 perspectivas diferentes. Primeiro, uma perspectiva econômica, tá? Ou seja, se temos no estado um incremento da geração de resíduos, significa dizer que a gente está investindo mais dinheiro público na coleta, no transporte e na destinação final desses resíduos. Segundo, uma perspectiva social. Demonstra que, apesar de todos os esforços para que a gente possa reduzir, reutilizar e reciclar os materiais, a gente ainda observa uma tendência de crescimento quando observamos o Rio de Janeiro como um todo. E terceiro, uma questão sobre a perspectiva ambiental. Haja visto que o crescimento na geração de resíduos se torna também um risco se o gerenciamento não for corretamente executado. Existe o risco de descarte inadequado, poluição em função do descarte inadequado e uma série de outros problemas ambientais. Tá certo, professor. Aproveitando ainda justamente esse tema, essa terceira vertente que a gente trouxe aqui, relacionada aí à poluição do solo, até mesmo dos lençóis freáticos, a gente sabe que em determinadas regiões isso pode acontecer. Me recordo também, inclusive noticiamos aqui no Correio Petropolitano Debate, a situação, por exemplo, do lixão do Fischer em Teresópolis, algo que gerou uma grande repercussão e também trouxe justamente essa pauta em relação aos lixões. Aqui no estado do Rio de Janeiro, foi apontado alguma interferência desses lixões também dentro desse levantamento? Com certeza. A gente, a partir dessa pesquisa, dessa imersão que a gente fez uma atualização dos municípios que continuam utilizando os lixões como solução para a disposição final. E aqui vale a colocação, né, que o lixão ele é uma solução medieval para disposição final de resíduos, deve ser evitada, é proibida no estado do Rio de Janeiro desde o ano de 2003, a partir da publicação da Política Estadual de Resíduos Sólidos, e desde 2003 os órgãos ambientais do estado vêm enveredando esforços para que possamos encerrar todos os lixões aqui no estado. Né? E é uma preocupação muito grande, porque um lixão ele é um problema ambiental que repercute por mais de 20 anos a partir do momento em que ele é encerrado, em função da percolação do chorume, que é um líquido extremamente tóxico, que é extremamente lesivo ao lençol freático, que é extremamente lesivo ao solo, além, obviamente, dos riscos associados à emanação de biogás, atração de vetores, um local totalmente insalubre para qualquer atividade humana. Então, há uma preocupação com a manutenção dos lixões e esse estudo também possibilitou uma atualização dessa listagem. E, com isso, a gente consegue identificar no estado do Rio de Janeiro aonde estão as áreas mais carentes para a resolução dessa problemática e, mais uma vez, a partir desse cenário, idealizar soluções
para que esses municípios consigam caminhar para o encerramento dos lixões, seja através da contratação de serviços de aterros sanitários privados, seja através da integração desses municípios com consórcios públicos que já estão vigentes. Perfeitamente, professor. E aí eu vou até citar, inclusive, aqui durante essa nossa entrevista, alguns desses municípios para você que está nos acompanhando. Entre eles aí estão, por exemplo, Lixões de Talva, São Fidélis, Cambuci, além disso em Porciúncula, Bom Jesus, do Itabapuana, Resende, Itaperuna, Teresópolis e também Cordeiro. Professor, ainda voltando nessa parte um pouco mais ambiental, tratando justamente sobre essa questão que a gente abordou agora, já que ele é proibido desde 2013 aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda acompanha então a atividade de alguns lixões em municípios do estado. Isso, de alguma forma, é necessário não só, como vocês comentaram, uma pesquisa, um levantamento, a atualização de dados para solucionar o problema, mas em contrapartida é necessário também ampliar essas fiscalizações para inibir esse tipo de atividade? Com toda certeza. Na verdade, esse cenário ele é um cenário extremamente dinâmico. Tá? Inclusive, a listagem de vazadouros que você citou há pouco é uma listagem que, inclusive, já foi num curto espaço de tempo, atualizada, em função dessa dinâmica, muitas vezes até política, para equacionar a problemática, né? Então, é importante destacar que é necessário haver esse movimento, e esse movimento ele só acontece a partir da integração, sim, da sociedade, que vai cobrar uma resolução desse problema ambiental, dos municípios que, sim, devem assumir a responsabilidade pela disposição final ambientalmente adequada dos seus resíduos, também pelos próprios órgãos ambientais responsáveis por fazer o acompanhamento e a orientação quanto ao licenciamento e ao encerramento dessas atividades. É compreensível que, ao longo dos anos, determinadas áreas tenham sido utilizadas de maneira inadequada, mas com o conhecimento que se tem hoje, com a legislação que se tem hoje, é importante, sim, que a atuação do órgão ambiental seja um pouco mais dura para viabilizar o encerramento. Temos aterros sanitários licenciados no estado do Rio de Janeiro, temos a possibilidade de viabilizar a ampliação de programas de coleta seletiva, então é importante que as prefeituras que ainda, né, não conseguiram viabilizar a solução de disposição final ambientalmente adequada, que elas busquem, sim, né, o apoio do governo do estado, que elas busquem financiamentos, que elas busquem contato com os aterros sanitários licenciados para encontrar uma solução que seja financeiramente adequada e economicamente, né, adequada, ambientalmente adequada, para resolver a problemática do descarte em lixões. Só para atualizar a lista, vou só compartilhar com você que os únicos que agora eles estão, de fato, registrados, né, como operacionais são Cambuci, Cordeiro e São Fidélis. Tá? Os demais já foram fechados e estão iniciando processos de remediação. Perfeitamente, professor. É importante essa informação a gente trazer aqui ao vivo, atualizar a nossa população também, até porque é uma realidade que a gente acompanha, né? E a gente acaba cobrindo também outros municípios aqui da nossa região de cobertura. Aí, professor, me surge uma seguinte dúvida em relação ao levantamento, que é a seguinte: a gente vê um aumento aí no incremento de resíduos sólidos. No entanto, a região metropolitana apresentou ali uma queda quando comparado, por exemplo, aos dados relacionados a 2010. A minha pergunta é a seguinte: o aumento populacional ele está diretamente atrelado ao aumento do resíduo sólido ou outras características também podem levar para esse aumento? Quando a gente analisa a geração de resíduos sólidos urbanos, a vinculação é direta com a população. Ou seja, se há um crescimento populacional, haverá também um crescimento da gestão de resíduos sólidos urbanos. Existe uma informação importante que cada município tem uma taxa de geração per capita de resíduos. E essa taxa de geração per capita ela é vinculada ao adensamento populacional desse município. Ou seja, municípios que são muito adensados, eles tendem a ter uma taxa de geração per capita maior
do que os municípios que são menos adensados. Então, essa dinâmica que a gente identificou no estudo evidenciou isso de maneira muito clara. Então, quando a gente pensa em outros fatores, como até mesmo a industrialização, pode também vir a impactar na geração de resíduos sólidos urbanos, mas a gente tem um outro componente, que é a geração de resíduos industriais. Não foi alvo desse estudo, focamos nos resíduos sólidos urbanos, mas, em geral, fica vinculado o crescimento ou redução da população ao crescimento ou redução dos resíduos sólidos urbanos a partir dessa taxa de geração per capita. Aproveitando ainda essa oportunidade que nós temos aqui, professor, eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre esse plano de resíduos do estado do Rio de Janeiro. É importante também que ele seja atualizado e você, como pesquisador, como que você vê e quais soluções aí poderiam ser adotadas justamente para frear, digamos assim, essa produção? Eu não tenho a menor dúvida, o plano ele foi publicado em 2013, né? É necessário, sim, mais de uma década a partir do lançamento, é necessário fazer uma atualização. Né? Mas é interessante destacar também que houve recente atualização do plano metropolitano do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente já vai ter novas vertentes para a elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos. Então, é muito importante que haja essa atualização para que a gente consiga utilizar esses dados de maneira oficial para fazer o planejamento de cenários da gestão de resíduos do estado do Rio de Janeiro. Até mesmo as soluções elas vão mudar em função do resultado desse estudo. Por exemplo, a partir do momento que eu identifico municípios que agrupados tornam viáveis a construção de um aterro sanitário, a gente vai estudar formas de articular esses municípios para viabilizar a construção de um aterro. A gente ganha em escala. Muitas vezes eu posso agrupar e não pensar na utilização exclusivamente do aterro. Eu posso pensar numa planta de incineração com recuperação energética desses resíduos. Eu posso pensar na implementação de um canal de coleta seletiva efetivo naquela cidade. Eu posso pensar em soluções para atrair empresas recicladoras e conseguir aumentar as taxas de reciclagem do município ou do grupo de municípios. Ou seja, eu tenho uma carteira de soluções que vai depender basicamente dos agrupamentos que vão ser idealizados para criar economia de escala para viabilizar soluções de destinação final de resíduos. Professor, chegando aqui basicamente ao fim dessa nossa entrevista, você tem alguma outra informação importante, algum dado relevante em relação ao estudo que gostaria de comentar? Tenho sim. Na verdade, eu acho que esse estudo é o pontapé inicial para uma revisão do plano estadual, que é necessária, como eu disse, e ele aponta para uma questão importante, que é, mesmo com os esforços de redução, reutilização e reciclagem, a gente continua, em função do crescimento populacional, também promovendo o crescimento da gestão de resíduos. É a hora da gente tentar criar formas de fazer um gerenciamento mais circular dos nossos resíduos. Parar de pensar apenas na ponta final do processo. A gente está muito viciado em olhar somente a gestão do resíduo para a disposição final. A gente tem que olhar para o resto da cadeia e pensar por que esse resíduo ele se tornou um problema. Será que a gente não poderia pensar em outras soluções para que esse resíduo sequer tivesse sido gerado? E isso vai envolver não só a sociedade, mas a indústria, o poder público e a academia. É o desenvolvimento de um modelo econômico circular para a gestão de resíduos. É possível, tem muitas tendências, né, fora do Brasil nesse sentido, e eu acho que é uma boa forma, né, da gente conseguir caminhar para uma gestão sustentável e, obviamente, isso vai precisar estar definido dentro de um plano, que seria o Plano Estadual de Resíduos Sólidos aqui do Estado do Rio de Janeiro, que, sem dúvida nenhuma, é um estudo que precisa ser atualizado, muito bem conduzido pela Secretaria de Estado do Ambiente. Tenho certeza que vai ser, né, muito importante, uma ferramenta muito importante para a gestão ambiental do nosso Estado. Tá certo. Professor Carlos, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse levantamento e também um pouquinho, né, sobre meio ambiente, a necessidade dessas atualizações. É claro, né, a gente sabe a preocupação que hoje, né, o meio ambiente como um todo coloca aí na população
nos órgãos públicos, nas universidades, e faz parte desse papel também nosso como imprensa divulgar esses levantamentos e colocar, né, esses temas em pauta para gerar reflexão também para a população. Agradeço muito a oportunidade e como esse tipo de estudo é extremamente dinâmico, fico aí à disposição para outras oportunidades de mostrar a atualização desse estudo para a sociedade. Perfeitamente. O espaço aberto, professor. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado. Um abraço. Bom, assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo, e você é o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.